Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estamos alegres porque cremos que Deus existe, cremos que Ele tudo pode e que Ele cuida de cada um de nós. Portanto, apesar de todas as dificuldades pelas quais estamos passando, temos a certeza de que Deus está no controle de tudo e que a vontade dele deve prevalecer sobre tudo e sobre todos. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Por isso mesmo, o nosso coração se alegra nele. Mas a palavra de Deus também diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Por isso que nós, como cidadãos dos céus, precisamos analisar o momento pelo qual estamos passando e orar ao Senhor, interceder ao Senhor, pedindo em favor da vida dos nossos governantes para que possam agir com sabedoria diante da crise pela qual estamos passando. Devemos também, meus irmãos, como cidadãos dos céus, orar em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão numa luta por uma vaga nos hospitais ou num leito de UTI. Estas famílias que estão lutando e sofrendo com os seus enfermos, que o Senhor possa abençoá-las, fortalecê-las, para que possam realmente ter o conforto nesse momento de tanta dor. Oremos também pelas famílias que estão enlutadas, que perderam os seus entes queridos e que precisam também ser consolados. Oremos também pelos enlutados da nossa igreja, o nosso irmão Erlanilton, a nossa irmã Cristina, essa semana perderam uma familiar muito querida, a nossa irmã Vicência, descansou no Senhor. Deus encerrou a missão da sua serva aqui na terra e nós só temos que agradecer a Deus por sua vida, meus irmãos. Uma irmã que, enquanto pôde, esteve ali com a igreja, trabalhando, lutando, servindo ao Senhor. Então só temos que dizer a Deus muito obrigado pela vida da irmã Vicência e pedir que Ele conforte o coração de todos os familiares. A irmã Lourdes também perdeu um irmão seu esta semana. Que possamos orar pedindo a Deus conforto para a irmã Lourdes e para toda a sua família. Mas também a Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram. E nós queremos aqui compartilhar a alegria da irmã Ijanete, que nos mandou uma mensagem e pediu para repassar à igreja a sua gratidão por ter a sua família restaurada na sua saúde. Ela vinha pedindo oração por sua irmã, por um sobrinho dela, e um casal que era também a esposa do sobrinho, e a filha desse casal que ficou hospitalizada também um bom tempo. Mas ela disse que agora estão todos em casa, estão todos bem, e ela só tem que agradecer a Deus em primeiro lugar e a cada um dos irmãos que lembrou dela e de sua família em suas orações. Alegremos-nos também pelos irmãos que estão completando mais um ano de vida esta semana. Ontem foi o aniversário da irmã Emily Naile, amanhã será o aniversário da irmã Marina, no dia 19 será o aniversário do Cristiano e no dia 20 da irmã Valentina. Que Deus possa abençoar a vida de cada um desses irmãos, abençoando-os e dando-lhes a cada dia alegria para viver na presença do Senhor. Queremos pedir aos irmãos que estejam com o coração quebrantado diante do Senhor, neste momento de celebração, de alegria, de gratidão, para que Ele fale aos nossos corações e que nós possamos, ao terminar esse culto, dizer que valeu a pena dedicar esses momentos para participar com os irmãos desta celebração. Que Deus abençoe a todos, nos dê a sua paz e a sua direção e nos ajude também no cumprimento do nosso dever como missionários, participantes da obra missionária. Março é o mês de missões. Pedimos aos irmãos que estejam em oração por todos os missionários espalhados pela face da terra, pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, para que possam conduzir também esse processo com sabedoria. Pelas igrejas, que possamos nos unir e fazermos o melhor que pudermos neste momento de dificuldade acentuada por conta da pandemia, para que possamos contribuir com o sustento dos missionários que já estão no campo e para o envio daqueles que estão sendo preparados para isso. Que Deus nos ajude e nos abençoe e que possamos cada dia fazer o melhor pelo trabalho missionário no mundo. Que este culto seja uma bênção em nossas vidas.
No nome de Jesus que nós esperamos que assim seja. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor pedido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, é o Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima, nos concede amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Graça e paz, amados irmãos. Nosso momento missionário de hoje, começamos com o tema da nossa campanha, né, que a Junta de Missões Mundiais escolheu esse tema desafiador para o ano de 2021, que fala assim, né, viva o poder de transformar. E a nossa divisa se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz: pois Deus não vos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que possamos viver esse poder de transformar, que é o poder do Evangelho de Cristo. Amém, amados irmãos? Nós vamos conhecer um pouco, né, a vida dos nossos missionários aqui no campo, através de um vídeo, como eles têm vivido o poder de transformar. Amém? Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário GCE Carvalho, e uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Késia.
Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos, e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança aos Refugiados é um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi, e no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado 1 a 1. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas. Nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana. Ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações, mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, um grande abraço.
Foi por sua graça e pelo poder do Espírito. Deus não nos chamou por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus. Do testemunho do nosso Senhor não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê. Ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê. Para o ferido a cura, o aflito a esperança e a todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê. Ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê. Para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento aos céus e clamar a Deus pela situação do nosso país, por esse momento que estamos enfrentando, né? Momento de pandemia e como tem se agravado, né? Que nós possamos estar levantando clamor a Deus pelos nossos irmãos, amigos, vizinhos que se encontram internados, que se encontram com essa doença, né? Para que Deus possa fazer a sua vontade, né? E nos livrar desse mal. E vamos clamar a Deus, meus irmãos, pelo nosso Brasil, né? Pela nossa nação e por todo o planeta Terra. Oremos. Pai querido que estás no mais alto céu, Senhor, nós te clamamos, ó Deus, nesse momento, Pai. O Senhor sabe a necessidade que temos de Ti, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua proteção, Deus. Precisamos do Teu cuidado. Deus de amor e misericórdia, Senhor, abençoa a nossa nação, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles hospitais. Abençoa, Senhor, os médicos. Usa cada um deles, ó Deus. Sabemos que existem filhos Teus que são, Senhor, também médicos, que enquanto eles estejam naquela UTI, preocupado com a saúde, e também estejam preocupados com a saúde espiritual de cada um que ali chegue, ó Deus. Que eles possam ter suas vidas resgatadas e aqueles que tenham que ir, ó Pai, que tenham um encontro contigo, Pai. Deus de amor, consola toda a família lutada nesse momento, ó Pai Santo. Deus de amor, para que o Teu Evangelho, ó Deus, seja pregado, Senhor, com amor, com o poder do Teu Espírito Santo e com equilíbrio, ó Deus, que nós possamos ter a consciência que o Senhor nos deu um espírito de poder, não de covardia, um espírito de amor, mas um espírito também de equilíbrio. Esse é um momento que nós obedecemos
as restrições dadas pelos nossos governantes, que a Bíblia nos fala que devemos obedecer, né, aos nossos governantes, nunca deixando de levar a tua palavra, ó Deus, nem de confiar em ti, nem de falar para o mundo que o Senhor é o Senhor da nossa nação, que o Senhor Deus, Ele é o nosso guia e protetor. Deus perdoa nossas faltas. Deus cede, Senhor, com cada um governante, cada um país nesse momento, cada um missionário, ó Deus, que está levando esse poder, vivendo esse poder de transformar em outros países, ou aqui mesmo em Pernambuco, aqui mesmo no Brasil, que estão fazendo o teu ide, ó Deus, falando a tua palavra, que a tua palavra fala, e de fazer discípulo até os confins da terra, e que possamos, Senhor, através das nossas orações, das nossas ofertas, e em nosso lar, em nossa vizinhança, levar esse amor, esse evangelho de poder, de amor e de equilíbrio, ó Deus. Perdoa nossas faltas, nos capacita para melhor te servir. Sede com cada um de nós. É em nome de Jesus, que vive e reina para sempre, ó Deus, que nós te pedimos e te rogamos nesse momento. Abençoa o nosso país. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, o prazer e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Toda honra, toda glória, todo louvor seja ao nosso Deus, amém.
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos todos? Ele é exaltado. Louve a Ele. Ele é exaltado. Que teu nome seja exaltado, Senhor Jesus. Ele é sua verdade. Vai reinar. Terra e céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus seja com todos os irmãos nessa noite. Meus irmãos, viva o poder de transformar. O Evangelho de Jesus Cristo nos mostra como ele tem a ansiedade de transformar o homem, do velho homem para o novo homem. E nesse momento vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos, no capítulo 9, e vamos fazer uma leitura dos versos 1 até o verso 9. Que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pedindo-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que o encontrasse alguns desses no caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou-lhe um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti reclintar-se contra os grilhões. E ele, tremendo e atômico, disse-lhe: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te conduz a fazer. Os homens que iam com ele passaram por espanto, ouvindo uma voz, mas não via ninguém falar. E Saulo levantou-se da terra e abriu seus olhos e via a ninguém. E guiando-se pelas mãos dele, o conduziram a Damasco. E este, por 3 dias, não se vê, e nem come, e nem bebe. Que Deus aplique esses versículos lidos em nossos corações. Vamos, nesse momento, orar a Deus. Soberano e eterno Deus, que está no mais alto céu, Senhor. Queremos te agradecer por esse momento de nós estarmos aqui reunidos, louvando e engrandecendo o teu santo nome. E te pedindo as tuas súplicas sobre cada um de nossas vidas. Que o teu evangelho possa ser um evangelho transformador de vidas. Que o teu evangelho possa transformar as vidas que ainda vivem no lamaçal do pecado, para que eles possam encontrar-se a ti, Senhor. Assim como Saulo te encontrou. Te peço, Senhor, mais uma vez em favor de nosso país, do nosso estado, de nossa cidade, do nosso bairro.
que tu possa contemplar a tua mão poderosa sobre cada das vidas que estão aí. Sei em favor daqueles que estão enfermos, que estão doentes, que estão nos hospitais, vá ao encontro deles, Senhor. Calenta também e conforta os corações daqueles que perderam seus doentes queridos pela essa pandemia. Fica com todos nós nessa noite. É isso que eu te peço e te rogo, já te agradecendo, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra que nós lemos no livro de Atos fala exatamente de uma transformação de um homem, Saulo de Tarso. Ele, naquela época, naquela região, era um homem dotado de poder. Ele tinha o poder nas mãos para indicar, prender e até matar as pessoas conforme a sua lei. Mas Saulo não era um homem cruel. Ele achava pela sua humanidade que ele estava fazendo bem para os propósitos de Deus. E como vimos no versículo 1, ele pediu aos líderes da sinagoga cartas para ir até o encontro dessas pessoas e, se encontrasse no meio do caminho, ter autoridade e poder de prender, para trazer para Jerusalém, para que com isso eles pudessem ser julgados e até mesmo nem chegar ao julgamento, ser logo mortos. Talvez esse homem, que era bem conhecido na região, ele tinha o poder de fazer tudo isso. Mas Saulo necessitava não somente ter o poder, mas ter a transformação de vida. Uma transformação de um novo evangelho que ele tinha de experimentar. No versículo 8 do mesmo livro de Atos, vimos que ele foi um daqueles que esteve ali na morte de Estevão. Ele estava ali para cumprir a ordem que era determinada de matar a Estevão. E lembramos que no momento que Estevão estava morrendo, ele disse que os céus se abriam e ali ele via o Filho do Homem. E aquela palavra, possa ser que seja, ficou na mente de Saulo naquele momento, mas na frente vamos ver. Saulo era natural de Tarso, uma cidade importante da Cilícia. Ele era um cidadão romano porque ele tinha alguns patentes ou tinha algum cargo, algum título dos seus familiares que davam a ele essa autoridade e poder. Mas o que nós estamos pregando, o que nós estamos falando nesse mês, era exatamente viva o poder de transformar. Viver o poder de transformar é conhecer um novo evangelho que leva o homem à transformação. Mas na frente, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos o quê? Ser a transformação do mundo pelo nosso entendimento. Mas nesse caso, Saulo, ele ainda precisava experimentar essas coisas. Então, o perseguidor dos cristãos foi com essa missão de matar, de acabar com aquelas pessoas que estavam pregando o Cristo transformador. Aquele Cristo que morreu lá na cruz pelos meus pecados e pelos seus, que estava fazendo uma grande transformação religiosa, mas uma transformação espiritual para todos aqueles que nele creem. E Saulo foi a esse destino. E quando nós vimos no capítulo mais na frente, que ele teve um encontro pessoal com Deus, com Jesus Cristo. O Filho de Deus, ele teve o encontro. E quando nós encontramos a Cristo, quando nós éramos e vivíamos no pecado, quando nós sentimos a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, nós recebemos o poder do Espírito Santo pela renovação que está em nós. E Saulo, ele teve esse encontro. Quando nós vimos lá no versículo 4, quando ele diz, e caindo em terra, ouviu-se uma voz que dizia, Saulo, 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 por que me persegues? Ele primeiro sentiu-se um resplendor que apareceu em sua frente.
E de repente, ele escuta aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meus irmãos e meus amigos, o poder de transformação do Evangelho faz com que as pessoas tomem em si o que eles estão fazendo, ou que eles estão agindo fora dos propósitos de Deus. Jesus Cristo, quando veio a este mundo, ele veio para transformar o homem. O homem vivia fora dos caminhos de Deus. O homem vivia desgarrado dos caminhos do Senhor. E Jesus Cristo, ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades para que nós possamos ser transformados pela renovação do seu Espírito Santo. Mas, muitas vezes, o homem quer transformar o Evangelho de Jesus Cristo. O homem quer afastar-se dos propósitos de Deus. Quer receber o poder. Quer ter esse poder nas suas mãos. Mas o maior poder que o homem possa ter é o poder da renovação de si mesmo, de ser transformado pelo pecado e viver uma nova criatura. E Saulo, ele teve esse encontro com Jesus. E no versículo 5 ele diz mais ainda: quem és, Senhor? Vejam só, Saulo ainda não percebeu o grande encontro que ele teve com Jesus. Quem és tu, Senhor? Quem é essa voz que está me falando, que eu estou perseguindo e eu não estou vendo? E o próprio Jesus, ele disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Meus irmãos e meus amigos, quando nós sentimos a presença de Jesus Cristo entrar em nossos corações, quando nós sentimos a palavra de Jesus Cristo, ou a voz de Jesus Cristo nos chamando para uma transformação, nós sentimos uma alegria no coração. Aí foi quando Saulo entendeu o que ele estava fazendo, na sua visão humana, era o melhor para Deus. Mas para a visão de Jesus Cristo era outra coisa, era uma coisa mais além do que ele iria fazer futuramente. Ou daquele encontro em diante, o que ele ia acontecer na sua vida. Uma transformação, um poder. Porque o poder do Espírito Santo ia entrar na vida de Saulo, como entrou na minha, como entrou de todos nós que estamos aqui reunidos. O poder de transformação foi quando Jesus veio a este mundo buscar e salvar o que estava perdido. E quando nós aceitamos a Ele como Salvador, quando nós curvamos a nossa vida perante a Ele. Há um hino de Kleber Lucas que diz: aos pés da cruz, todo homem que rendesse e curvasse perante Jesus Cristo, ele recebe um novo galardão. E não foi diferente com Saulo, não foi diferente comigo, com você, ou qualquer outra pessoa que aceita Jesus Cristo. O Evangelho transforma o homem. O Evangelho dá poder para o homem fazer a vontade de Deus. Mas quando nós vimos hoje muitas igrejas, muitos líderes, dizendo que Ele que tem o poder, Ele que pode fazer o poder estar em suas mãos através de um copo de água, através da sua determinação e dizer: olha, eu determino que aconteça isso. Mas quem já viu o servo mandar mais do que o Senhor? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é que nós somos servos. O Evangelho é aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que Deus, no momento certo, vai agir. E não é o propósito meu, mas sim a vontade de Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Quando ele estava ali no Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Também ele acrescentou que ele, como mestre, ele não veio ao mundo
para ser servido, mas para servir ao mundo. E cabe a nós, que somos servos dele, viver o poder de transformar este mundo, de ser o instrumento usado por ele para propagar o seu evangelho. E Saulo, quando ele começou a entender que ele estava tendo um encontro com Jesus Cristo, uma transformação de vida aconteceu na sua vida. Primeiro, ele experimentou a experiência marcante de um ponto extremo, de um perseguidor que perseguia a igreja, e futuramente ele ia passar para um momento que ele ia ser um apóstolo vigoroso da palavra de Deus. Ele achava que aquelas pessoas falando de Cristo, do Cristo que ressuscitou, do Cristo que morreu na cruz, o Cristo que dá uma nova vida ao homem pecador, ele pensava que ele estava fazendo coisas erradas. Mas quando ele sentiu o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo, ele começou a entender que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. E são muitas pessoas ainda que não acreditam em Cristo. Que para entender a Cristo tem que ter o poder nas suas mãos. O próprio Pilatos chegou para Jesus ao interrogá-lo, dizendo assim: olha, eu tenho o poder de te soltar. Eu tenho o poder de fazer o que eu quero. Mas o maior poder que o homem possa ter nas suas mãos é confiar a sua vida a Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o grande poder da humanidade. Esse é o grande poder nós que estamos propagando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vivemos para viver o poder de transformar o mundo e não ser transformado pelo mundo. Nós temos a ânsia de levar a palavra de Deus ao homem pecador para que ele possa ter a certeza de uma transformação de vida. E Saulo teve esse encontro com Cristo. A segunda coisa importante dessa experiência que Saulo teve foi ter essa experiência pessoal, de ter a certeza que ali era realmente o Filho de Deus que estava ali com ele. E Jesus mostrou a ele que Cristo é que tem o poder para dar para o homem, mas que esse poder seja usado para realmente salvar o que está perdido. Eis que darei todo o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E é esse poder que nós recebemos quando nós aceitamos a Ele como Salvador. É esse poder que nós temos autoridade de buscar aquelas pessoas que estão aí fora no pecado. E Saulo, ele teve essa grande experiência. Ele teve a humildade de exatamente experimentar o poder transformador de Jesus Cristo. E mais adiante, ele no verso 6, quando ele diz assim: e ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te conduz a fazer, ou convém a fazer. É a mesma pergunta que eu faço quando Cristo manda fazer uma tarefa ao seu servo. Não é eu determinando a hora, nem o momento de fazer, mas sim Ele, de me instruir para fazer o que Ele vai providenciar para fazer. A experiência de Saulo foi uma graça demonstrada do amor de Deus para a sua vida. Jesus, ele poderia destruir, mas sendo que os propósitos de Saulo não eram os propósitos de matar a humanidade, mas transformar essa humanidade. Ele fez coisas erradas, matou,
mas quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, o homem cruel que era, se tornou um servo fiel do Evangelho. O mês de missões fala que viva o poder de transformar. Mas será, meus irmãos e meus amigos, que nós estamos experimentando a vontade de Deus em nossas vidas? Será que nós estamos buscando realmente o poder de transformar este mundo? Será que nós estamos aptos a levar as boas novas salvadoras a este mundo, se nós não tivermos o poder de Deus em nossas vidas? Nós temos que ser um instrumento usado para fazer a vontade de Jesus Cristo, e não eu ser o condutor das coisas que eu quero, mas sim ser o servo fiel. Mas pela graça de Deus que vós sois, e a sua graça nos conceda a tornar-se vãs, antes trabalhais mais e mais para a sua obra, para que com isso nós possamos prosseguir na caminhada. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 10, diz o seguinte: mas pela graça de Deus, sou eu o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não é eu, mas a graça de Deus comigo, que faz andar. Nós recebemos o dom gratuito de Deus em nossas vidas, o dom gratuito de Jesus Cristo, para que possamos caminhar e prosseguir e transformar este mundo. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho transformador. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de poder, de graça, de sabedoria. Que cada dia mais, meus irmãos e meus amigos, possamos caminhar, possamos andar nesse caminho e viver o simples Evangelho de Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho em toda a criatura. Viva o poder de transformar. Nesse momento vamos agradecer a Deus e pedir a Ele que cada dia mais o seu Evangelho possa ser um Evangelho transformador. Assim como depois da mensagem vamos ouvir um hino do Grupo Logos que fala do Evangelho, a essência verdadeira do Evangelho de Deus para as nossas vidas, que possamos compreender e fazer a vontade de Deus como servo que nós somos. Oremos. Soberano Deus que estás no céu, Senhor, queremos te agradecer por estarmos aqui, levando e transmitindo o teu verdadeiro poder, que possamos viver esse poder transformador que nós estamos pregando. Que as tuas igrejas, Senhor, possa ser um hospital para aquelas pessoas que estão doentes através do pecado, que estão desgarrados dos teus santos caminhos. Que a tua igreja possa ser uma igreja transformadora de vidas, e que as pessoas aceitem e vivam o teu amor a cada dia. Te peço, Senhor, mais uma vez sobre a nosso país, que tu possa, Senhor, abençoar os nossos líderes, que eles possam compreender que tu é o Deus dos deuses, que tu é o Deus que restaura as vidas, que é o Deus que cura, que faz milagres. Que tu possa, Senhor, entrar em suas mentes e eles possam sentir a tua presença, Senhor. Que eles possam ter a humildade de aceitar como Saulo te aceitou naquele momento, quando ele entregou a sua vida e foi transformado pelo Evangelho renovador. Fica com cada um de nós nessa noite, nos leve em paz para os nossos lares. É isso que eu já te agradeço, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito obrigado a todos e que Deus dê uma noite de paz.
constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolher. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés